Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 6, Reações envolvendo bases e nucleófilos, parte 2, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. Na última aula, a gente viu então substituição nucleofílica em carbono sp3 e também vimos substituição nucleofílica em carbono sp2 de carbonila. Agora a gente vai começar a falar de outro tipo de substituição nucleofílica, que é uma específica que ocorre em carbonos sp2, mas de anéis aromáticos. Olha aqui esse exemplo que eu coloquei aqui. Essa substância, contendo aqui um grupo abandonador, vamos imaginar, por exemplo, um halogênio, um átomo de cloro, um átomo de bromo, e aqui 3 grupos nitros conectados ao anel aromático. Ó. 2 grupos nitros na posição orto, em relação ao halogênio, e um grupo nitro, na posição para, em relação a esse grupamento X que está aqui em cima. Quando você mistura essa substância, derivados dessa substância com dimetilamina, o que acaba acontecendo é que esse grupamento aqui, essa molécula, acaba se conectando nesse carbono no lugar desse átomo que sai como grupo abandonador. Agora, como que esse grupo substitui esse grupo X? Pessoal, o mecanismo agora não é o mesmo que vocês viram na última aula. Não é uma substituição nucleofílica SN2. Para ser uma substituição nucleofílica SN2, esse par de elétrons teria que acessar o orbital antiligante dessa ligação carbono-átomo X. Teria que acessar aqui por essa parte interna, o que é impossível. Não tem como fazer uma substituição SN2 dessa maneira. Outro detalhe também que nós já vimos é que acessar o orbital sigma antiligante dessa ligação não é exatamente esse daqui, o orbital de menor energia, quando esse é um carbono sp2 que faz uma ligação pi. Então, para começar essa reação, se ela de fato ocorre, ela ocorre, quando esse átomo vai se conectar a esse carbono, o que acontece é que ele acessa o orbital pi antiligante dessa ligação dupla, de uma dessas ligações duplas do anel aromático. E o que acaba acontecendo num primeiro momento é um ataque nucleofílico que promove a formação de uma ligação nitrogênio-carbono, que é essa ligação que vocês estão vendo aqui, ó, essa nova ligação foi feita com esse par de elétrons que vocês estão vendo aqui, ó, o par de elétrons livre que a molécula de dimetilamina possui. Forma-se então a nova ligação nitrogênio-carbono. O nitrogênio ainda está conectado aos 2 grupos metil e ao hidrogênio que ela tinha inicialmente. Portanto, o nitrogênio adquire uma carga formal positiva e, ao mesmo tempo, esse carbono ainda fica conectado ao elemento X. Ó. Não ocorreu a quebra dessa ligação ainda, porque na hora que essa ligação se formou, esse par de elétrons acessou o orbital pi antiligante dessa ligação dupla carbono-carbono, fazendo a dupla se romper, e o par de elétrons dessa dupla foi na direção do átomo de carbono, que está na posição orto em relação a esse átomo de carbono, onde o nitrogênio se conectou. Isso daqui, pessoal, a princípio você vai olhar para isso daqui e achar estranho. Como que eu formo um intermediário desse, onde uma ligação dupla se rompe e forma-se um carbânion? Um intermediário em que um carbono tem uma carga negativa, e nós sabemos que carbono não é exatamente um átomo muito bom para acomodar a carga negativa. Mas dá uma olhada nesse intermediário com mais cuidado. Olha o que está aqui vizinho a esse par de elétrons. O grupamento nitro. Um grupo fortemente retirador de densidade eletrônica. Esse par de elétrons pode vir para cá, ó, formar uma ligação dupla carbono-nitrogênio. Ao mesmo tempo que essa dupla nitrogênio-oxigênio se rompe, o par de elétrons pode ser acomodado pelo átomo de oxigênio. Nós já sabemos como que um grupo nitro é capaz de acomodar a carga negativa. E esse par de elétrons, não necessariamente ele só tem essa opção para deslocalizar. Olha aqui embaixo, de novo, uma outra ligação dupla e um orbital pi antiligante nessa região. Esse par de elétrons pode vir para cá, formar uma ligação dupla, quebra essa dupla carbono-carbono, e o par de elétrons dessa dupla vem na direção desse átomo de carbono que está na posição para em relação ao grupo que entrou aqui em cima. Ó. Quando o par de elétrons vem para cá, ele pode ser deslocalizado também nesse grupo nitro. Do mesmo jeito, o par de elétrons daqui
está de frente para o π antiligante dessa ligação dupla. Ele pode formar uma dupla nessa posição, quebrando essa ligação dupla carbono-carbono, o par de elétrons da ligação π vem na direção desse outro átomo de carbono que também está na posição orto em relação ao grupo que entrou. Daqui ele também pode ser deslocalizado nesse grupo nitro e se estabilizar. Então, pessoal, esse intermediário aqui não é um carbânion qualquer. Esse carbânio ele é extremamente estável, porque o par de elétrons, quando ele vem para a posição orto, para e orto, ele pode ser estabilizado por ressonância nesses grupamentos fortemente retiradores de densidade eletrônica. É por isso que esse primeiro ataque ocorre sem muito problema, e essa ligação dupla se quebra, formando o carbânion, que dá origem a vários contribuintes de ressonância que tem esse híbrido de ressonância. Aí na sua casa você vai desenhar todos os contribuintes de ressonância para chegar nesse híbrido de ressonância final aqui. Esse é o chamado complexo de Meisner-Heimer, o que explica esse primeiro ataque nucleofílico conseguir interromper a aromaticidade do sistema que existe aqui nesse anel benzênico. Mesmo isso daqui fazendo quebrar a aromaticidade do sistema, a estabilidade desse carbânion é tão grande que essa primeira etapa ocorre sem muitos problemas. E numa segunda etapa, o que deve acontecer? Esse par de elétrons agora, pessoal, está de frente aqui para os orbitais antiligantes dessa ligação carbono-átomo X, ele está aqui, e carbono-nitrogênio. Quem tiver o nível de energia mais baixo agora, o que vai acontecer na sequência? Esse par de elétrons vai acessar o orbital sigma antiligante, que for mais baixa em energia, e vai quebrar a ligação, dando origem então à saída do grupo abandonador. Esse par de elétrons volta a formar uma ligação dupla, a gente volta a aromatizar o sistema, mas agora fica conectada a ligação mais forte, a ligação mais fraca acaba se quebrando. O átomo X, ou qualquer que seja o grupo abandonador, acaba saindo levando essa carga negativa. Essa primeira etapa é a etapa lenta do processo, é a equação de velocidade desse processo depende dessa etapa, porque é aqui que ocorre a interrupção da aromaticidade do sistema. Interromper a aromaticidade do sistema é um processo que vai demandar mais energia, portanto vai demandar mais tempo, e essa é a etapa que determina a velocidade dessa reação. Quando você tem grupamentos fortemente retiradores de densidade eletrônica nas posições orto e para, essa reação costuma ocorrer já a temperatura ambiente. Se você vai removendo os grupos retiradores de densidade eletrônica, por exemplo, deixa só um aqui na posição orto, a reação ocorre, mas já vai exigir um aquecimento, por exemplo, da ordem de 100, 150 graus Celsius. Quando você não tem nenhum grupamento retirador de densidade eletrônica, aí a reação se torna praticamente impossível, porque você não tem como estabilizar o par de elétrons, esse carbânion que é formado na hora que o primeiro ataque nucleofílico ocorre, quebrando uma das ligações duplas do anel aromático. Vamos estudar agora qual que é o efeito, qual que é a influência da estabilização do intermediário por grupamentos retiradores de densidade eletrônica. Mesma história, então se eu tenho um nucleófilo, um par de elétrons livre aqui, em cima do átomo de nitrogênio, e eu tenho aqui um átomo de carbono conectado a um átomo de bromo, que é um bom grupo abandonador, que pode se comportar como um bom grupo abandonador. Essa é uma ligação que nós já sabemos, que é uma ligação que tem baixa energia de ligação, quando eu comparo com, por exemplo, a ligação carbono-nitrogênio. E aqui eu tenho um grupamento Z. Se esse grupamento Z é um grupo retirador de densidade eletrônica, o que pode acontecer é o seguinte: o nitrogênio ataca o carbono sp2 do anel aromático, a ligação dupla se quebra, forma-se uma dupla nessa posição e o par de elétrons vem para a posição para, de onde ele pode ser acomodado por esse grupo Z, formando, então, inicialmente, esse intermediário, o complexo de Meisner-Heimer que você viu no slide anterior. Numa segunda etapa, quando o par de elétrons retornar, o grupo abandonador, quando o par de elétrons retornar, formar uma ligação dupla e retornar a aromatização do sistema, agora se desconecta a ligação mais fraca, aquela que tem o orbital sigma antiligante mais fácil de acessar. Nesse caso aqui, entre uma ligação carbono-nitrogênio, saiu um nitrogênio com carga negativa ou um bromo com carga negativa, nós já sabemos que é o bromo
porque ele é um átomo maior, mais polarizável e vai acomodar melhor essa carga negativa, formando então esse produto final. Nós conseguimos fazer uma substituição nucleofílica aromática, onde esse nitrogênio se acoplou a esse carbono, substituindo o átomo de bromo que estava aqui. Agora, qual a influência na velocidade dessa reação conforme se altera o grupo Z? Quando esse grupo Z é um grupo nitro, conforme vocês estão vendo aqui esse tracinho significa a conexão direta ao anel aromático. Então, se esse grupo Z é um grupo nitro, vamos dizer que a constante de velocidade relativa é 1. A reação ocorre com a velocidade 1. Quando esse grupo Z é um grupo ciano, aqui é um carbono unido por uma tripla ligação com o nitrogênio, a velocidade cai para 1 dividido por 80. Fica 80 vezes mais lenta do que quando é um grupo nitro. Quando é um grupamento que tem um enxofre ligado a um grupo metil e duas duplas com oxigênio, a reação fica 18 vezes mais lenta do que nesse primeiro caso, quando é um grupo nitro. E quando é uma carbonila de cetona, a reação fica 32 vezes mais lenta do que quando é um grupo nitro. Por que esse padrão? Pessoal, repara que a velocidade está diretamente ligada com o fato de quanto mais capacidade de retirar densidade eletrônica, mais rápida é a reação. Um grupo nitro de todos esses daqui é o melhor grupo retirador de densidade eletrônica, o que explica por que ele tem a velocidade mais alta na hora que essa reação acontece. Por que a constante relativa de velocidade dessa reação é mais alta do que as outras. O grupo ciano, então aqui a carga negativa vai ser acomodada nos dois átomos de oxigênio. Aqui, se isso acontecer e o par de elétrons for na direção do átomo de carbono impar e vier para o grupo ciano, a carga negativa vai ser acomodada no átomo de nitrogênio. Um átomo de nitrogênio não é tão bom para acomodar a carga negativa quanto dois átomos de oxigênio. O que já explica também porque aqui é 32 vezes menor a velocidade. Aqui eu só tenho um átomo de oxigênio para acomodar a carga negativa. Só que como o oxigênio é melhor para acomodar a carga negativa, olha como essa velocidade aqui é maior do que essa. Aqui é o nitrogênio que vai acomodar a carga negativa. Aqui é o oxigênio. O oxigênio é melhor para acomodar a carga do que nitrogênio. Agora, por que aqui eu tenho dois átomos de oxigênio, dois átomos bons, né, quando eu comparo átomos do segundo período? Porque apesar de eu ter dois átomos de oxigênio, aqui a velocidade não está igual aqui, porque eu não tenho 1 e 1. Aqui está 18 vezes mais lenta. Não esqueça de um detalhe. Quando esse par de elétrons ataca, essa dupla se quebra e vem para cá, e esse par de elétrons vem nessa direção, para formar uma dupla ligação, para esse par de elétrons formar uma dupla ligação aqui, tem que ter uma ligação dupla aqui, pessoal, eu quebro essa ligação enxofre-oxigênio. Só que essa conjugação não é tão favorecida, lembram-se disso? Para formar uma dupla nessa posição, eu tenho que quebrar essa dupla, mas essa dupla aqui envolve a formação da sobreposição de orbital P de um átomo do segundo período com um átomo do terceiro período, ao mesmo tempo que se quebra uma ligação dupla de um átomo do terceiro período com um átomo do segundo período. Nós já vimos que essa conjugação aqui não é tão eficiente assim. Aqui não, aqui eu já tenho um sistema capaz de conjugar eficientemente e acomodar bem a carga negativa que é formada no intermediário dessa reação. Além do efeito indutivo que esse grupamento também é capaz de promover para estabilizar o carbônio intermediário que é formado. E o efeito do grupo abandonador? Quando eu vou mudando aqui o átomo de halogênio, qual é a influência na velocidade da reação? Quando esse átomo X é um átomo de flúor, a velocidade ocorre com a constante relativa 1. Quando eu troco o flúor por cloro, a velocidade cai 20 vezes. A reação fica 20 vezes mais lenta do que quando eu uso flúor. Quando eu troco o cloro por bromo, a reação fica 40 vezes mais lenta do que quando era com flúor. Quando eu uso iodo, a reação fica 80 vezes mais lenta do que quando era flúor. Isso quer dizer que para a direita, aqui, nesse sentido, a reação está ficando mais lenta. Por algum motivo, quando eu troco cloro por bromo por iodo, nesse sentido, para a direita, a reação fica mais lenta. Agora, isso parece contrariar o que nós já aprendemos antes em química orgânica. Porque iodo
Nessa série nós já sabemos que iodo é um átomo grande, polarizável, capaz de incomodar carga negativa, portanto ele é um bom grupo abandonador. Por que o melhor grupo abandonador está indo com uma velocidade menor e o pior grupo abandonador está indo com uma velocidade maior? Pessoal, tudo que você aprendeu continua valendo. O flúor, nessa série aqui, não é o melhor grupo abandonador. Ele não é. Em nenhum momento eu te disse que o flúor é um bom grupo abandonador. Então, qual é o segredo para explicar por que essa reação está acontecendo dessa forma? Vamos relembrar. Olha o primeiro momento dessa reação. Eu preciso que essa molécula, que o nucleófilo, se aproxime desse carbono e promova um ataque nucleofílico. Ou seja, eu tenho isso daqui, ó, uma carga negativa, um par de elétrons, atraindo a carga positiva que existe nesse carbono. Então ocorre a conexão, a quebra da ligação dupla e a formação do carbânion que vai se estabilizar por ressonância, do intermediário. Quando eu comparo com o átomo de flúor e o átomo de bromo, o ataque inicial é o mesmo. De fato, o bromo é um melhor grupo abandonador do que o flúor, mas nesse caso aqui a reação ocorre mais rápido. Pessoal, o que ocorre é o seguinte, o flúor é um elemento muito mais eletronegativo e polariza muito mais essa ligação, criando aqui um foco de carga positiva muito maior do que aqui. Como o bromo é um elemento menos eletronegativo, ele polariza menos essa ligação e cria-se aqui um foco de carga positiva menor. Isso quer dizer que a atração eletrostática aqui é muito maior do que aqui. Isso aqui ocorre de maneira muito mais lenta. Isso aqui, essa aproximação, ocorre de maneira muito mais rápida. E faz a primeira etapa da reação ocorrer também mais rapidamente. Lembra que eu falei que a etapa que determina a velocidade dessa reação é a primeira etapa? Porque é nela que ocorre é nela que você perde a aromaticidade do sistema. É ela que determina a velocidade da reação. Então, quanto mais rápido a primeira etapa ocorrer, quanto maior o número de fatores que aceleram a primeira etapa, mais rápido a reação ocorre também. Então, esse primeiro momento se acopla muito rápido, e como na segunda parte a recuperação da aromaticidade do sistema e a saída do grupo abandonador é uma etapa rápida, ela não depende tanto assim da habilidade de saída do grupo abandonador. Esse é o tipo de reação que depende muito mais da primeira etapa do que da saída do grupo abandonador. Então, quanto mais atração eletrostática aqui, mais eu aproximo esses dois reagentes e mais rápido eu formo o intermediário carbânion. E a segunda etapa, ela é simplesmente uma consequência final para retornar a aromaticidade do sistema. Agora, nós vamos começar a falar de outro tipo de reação, que são as reações de eliminação. Vamos começar falando das reações de eliminação em carbono sp3. Algumas coisas aqui você já viu na sua graduação e outras coisas a gente vai aprofundar. Então vamos começar falando qual que é o efeito do substrato numa reação de eliminação. E o que ela tem a ver com reação de substituição. Um reagente que vocês já viram nas aulas passadas é o etóxido de sódio. É um átomo de oxigênio com 3 pares de elétrons livres, aqui está representado apenas um, e um átomo de sódio. Ele é preparado quando você mistura etanol com sódio metálico, ou você já compra ele pronto dos sites aí que vendem reagentes químicos. E aí eu tenho ligado a esse oxigênio um grupo CH2 e um grupo CH3. Isso é uma base muito forte. Quando você mistura essa base muito forte com, por exemplo, brometo de etila, nesse carbono 1 eu tenho um átomo de bromo conectado e ele está conectado ao carbono 2, um grupo CH3. Isso é um substrato primário, porque esse carbono aqui, ó, que eu estou apontando, o carbono 1, é um carbono primário, é o carbono que está ligado a um átomo de bromo. Quando você mistura esses dois, pessoal, etóxido de sódio com brometo de etila, o que ocorre é a formação de dois produtos. Primeira possibilidade, a formação de um éter. Segunda possibilidade, a formação de um alceno. Esse éter ele é formado com um rendimento, nesse caso específico, ele é formado com um rendimento de 95%. Já o alceno é formado com um rendimento de apenas 5%, muito menor do que o produto que você está vendo do lado de cá. Esse produto é formado por uma reação SN2, que você já viu nas aulas passadas. O que acontece? Existe aqui atrás, ó, o orbital antiligante da ligação carbono-bromo.
E o bromo polariza a ligação na direção dele, criando um foco de carga positivo no carbono 1. O oxigênio usa o par de elétrons para se conectar ao carbono 1, ao mesmo tempo que do outro lado o bromo sai como grupo abandonador, resultando na formação de uma ligação oxigênio-carbono, ao mesmo tempo que do outro lado o bromo sai como grupo abandonador. Já o outro produto é resultado de uma eliminação, que é a reação que a gente vai estudar a partir de agora. Nessa reação, pessoal, a base remove o hidrogênio que está no carbono vizinho, no carbono 2, o par de elétrons forma a dupla e expulsa o átomo de bromo como grupo abandonador. Nós vamos ver esse mecanismo com detalhes daí a pouco. Vamos olhar um segundo caso. Se eu misturar o etóxido de sódio com brometo de isopropila, que é esse aqui agora, ó, agora o grupo abandonador, o átomo de bromo, está conectado ao carbono 2, um carbono secundário. De novo aparecem dois produtos, mas os rendimentos mudam um pouco. O produto de SN2, agora em vez de 95%, cai para 20%. Então esse produto aqui aparece quando o oxigênio usa um par de elétrons para se conectar ao carbono 2, ao mesmo tempo que o bromo sai como grupo abandonador. O bromo estava aqui embaixo, ele se desconectou na forma de íon brometo, ao mesmo tempo que o oxigênio se acoplou ao carbono 2. Outro produto, que agora apareceu com 80% de rendimento, parece que essa espécie removeu um dos hidrogênios que estava no carbono 1, a dupla foi formada entre o carbono 1 e 2 e o grupo abandonador saiu do carbono 2. Nós também vamos olhar melhor o mecanismo disso daí a pouco. No último modelo, quando você usa esse substrato aqui, agora um substrato terciário, brometo de terc-butila, agora o bromo está conectado a esse carbono 2, ó, que está conectado a 1, 2, 3 carbonos. É um carbono terciário, ou seja, um substrato terciário. Quando essa reação é colocada para acontecer no laboratório, você percebe que o produto de SN2 agora cai aproximadamente zero. Praticamente não existe isso daqui formado. Muito pouco ou nada acontece desse jeito. Esse par de elétrons vindo aqui por essa parte de trás, se acoplando ao carbono 2 e o bromo saindo do outro lado como grupo abandonador. Praticamente 100% tem essa estrutura, é produto de eliminação. O que explica isso que nós estamos vendo aqui nessa tabela? Por que, conforme eu vou passando de substrato primário para secundário para terciário, eu vou aumentando produtos de eliminação e diminuindo produtos de substituição? O segredo vocês já sabem, pessoal. Vamos comparar os mecanismos. Quando essa espécie com carga negativa no oxigênio ataca um substrato primário, não existe impedimento espacial aqui, em volta do orbital sigma antiligante da ligação carbono-bromo. Então o par de elétrons vem, ataca o carbono 1 e expulsa o bromo como grupo abandonador. Agora, quando você usa brometo de terc-butila, a base, ou o nucleófilo nesse caso, tem que acessar o orbital antiligante que está aqui nessa parte central, rodeada por esses grupos CH3. Lembra o que acontece? É impossível esse nucleófilo acessar o orbital sigma aqui e promover a formação daquele estado de transição que tem que ser linear. Esse impedimento estérico causado por esses grupos CH3 atrapalha a linearidade que é necessária para fazer uma reação SN2, conforme nós já estudamos na aula passada. Se essa linearidade não existe, se eu não consigo linearizar o nucleófilo com o grupo de saída, com o grupo abandonador, a um ângulo de 180 graus, então essa reação acaba não se processando desse jeito. O que acaba acontecendo é que é muito mais fácil essa base agora se aliar a um dos hidrogênios que está posicionado vizinho ao grupo abandonador. A base então remove um hidrogênio desses carbonos vizinhos, o par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio vai na direção do carbono 2, formar uma dupla, ao mesmo tempo que o bromo sai como grupo abandonador, e acaba acontecendo um mecanismo de reação que é chamado mecanismo de reação E2. Qual que é o efeito da temperatura, por exemplo, numa reação onde eu tenho uma mistura de produtos maior? Nós vimos que se eu usar um substrato primário, é mais fácil ocorrer substituição nucleofílica. Se eu usar um substrato terciário, é mais fácil ocorrer eliminação. Mas se eu usar um substrato secundário,
Pode ser que ocorra uma mistura entre produtos de substituição e produtos de eliminação. Nesse caso, então, como que eu direciono a reação para ocorrer de um jeito, por exemplo, aqui, por substituição nucleofílica, ou nesse jeito aqui, por eliminação? Olha como a temperatura tem uma influência grande nessa reação. Se você executar essa reação no laboratório a 25 graus, você vai descobrir que 80% do seu produto vai ser produto de substituição nucleofílica SN2 e só 20% vai ser produto de eliminação E2. Quando você passa para 50 graus, a temperatura da reação aumenta, agora metade é produto de substituição, metade é produto de eliminação. Quando você já sobe para 75, 20% do seu produto é produto de substituição e 80% é produto de eliminação. A 100 graus, essa reação já passa a correr 100% com formação de produtos de eliminação. Muito pouco ou praticamente zero eu vou ter de produtos de substituição. Por que a temperatura influencia tanto em reações de substituição e de eliminação? Existe uma fisicoquímica muito pesada por trás disso, envolvendo aquela equação que vocês já conhecem, ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Vamos tentar simplificar o que acontece. Pessoal, olha como é o estado de transição de uma reação de substituição nucleofílica SN2. O nucleófilo tem que se aproximar por um lado, enquanto o grupo abandonador tem que sair pelo outro. E isso daqui tem que ocorrer através de uma combinação linear de orbitais atômicos. Isso aqui tem que ocorrer a 180 graus um em relação ao outro. Lembra? A gente já discutiu isso daqui, ó. Ele tem que se alinhar perfeitamente com o orbital sigma antiligante para formar a nova ligação, enquanto do outro lado essa ligação vai se desfazendo. Isso daqui, olha, é um estado de transição muito organizado, se você pensar bem. O que tem que acontecer aqui é que essa molécula, que essa espécie química, tem que por um momento parar de se movimentar, essa daqui tem que parar de se movimentar também, para que essa combinação linear ocorra e então a reação se processe. Para que então essa molécula se encontre com essa, esse par de elétrons venha aqui se alinhe por essa parte de trás, tem que ocorrer o que a gente chama de redução local de entropia, para que possa ocorrer a combinação linear de orbitais, para que a reação então se processe. Quando você aumenta a temperatura, a movimentação dessas espécies químicas vai aumentando cada vez mais, e vai ficando cada vez mais difícil você conseguir alinhar perfeitamente esses orbitais para que essa reação química se processe. Como a SN2 é uma reação que exige um estado de transição organizado, não é bom que você aumente a entropia do sistema, justamente porque essa reação aqui exige, o preço que você tem que pagar para que essa reação ocorra é que ocorra uma redução local de entropia. Com o aumento de temperatura, você vai conseguindo cada vez menos que essas moléculas se alinhem no espaço, e olha o resultado. A SN2 vai caindo o rendimento, você não vai conseguindo ter rendimento de reação. Como consequência, isso daqui é uma base forte, isso daqui não está disposto a ficar com essa carga negativa, mesmo com a temperatura alta, isso daqui acaba dando um jeito de se alinhar a um dos orbitais antiligantes dessas ligações carbono-hidrogênio, que estão vizinho ao grupo abandonador, e a reação acaba se processando por eliminação. Com a temperatura maior, com a agitação maior, é mais fácil alinhar a um desses orbitais antiligantes da ligação carbono-hidrogênio. Tem menos impedimento estérico, são mais orbitais antiligantes, então é muito mais fácil acessar esses hidrogênios e então estabilizar a carga negativa dessa base. É por isso que eu atrapalho o rendimento da SN2 com o aumento da temperatura, mas eu favoreço a eliminação E2. Nós já discutimos isso antes. Eu preciso dessa linearidade. Se isso aqui não existe, a reação acaba se processando por outro caminho. Então, o aumento da temperatura dificulta a linearidade que é necessária para SN2. Isso daqui é uma simplificação muito grande do que a gente discute lá com muito mais detalhes em fisicoquímica, para você entender. A gente fez uma simplificação aqui para você entender melhor por que o aumento da temperatura favorece a eliminação e dificulta a substituição nucleofílica. A ideia é basicamente essa, quando a gente troca isso daí de equações difíceis lá da fisicoquímica por uma linguagem um pouco mais simples.
E a estereoquímica? Então, como que essa reação ocorre? Como uma reação de eliminação E2 acaba ocorrendo? Pessoal, para ela ocorrer, o que nós já sabemos é que a base tem que se posicionar no espaço, o hidrogênio tem que estar no espaço posicionado a um ângulo de 180 graus com relação ao grupo abandonador. Então a base se posiciona aqui quando o hidrogênio está orientado num ângulo que a gente chama de antiperiplanar, numa posição que a gente chama de antiperiplanar. O hidrogênio que vai ser removido se alinha espacialmente com o grupo abandonador num ângulo de 180 graus. No mesmo plano, esse hidrogênio está aqui num plano, essa ligação carbono-carbono no mesmo plano e o grupo abandonador também no mesmo plano. O estado de transição, então, esse estado de transição antiperiplanar, a ligação base-hidrogênio começa a ser formada, o par de elétrons da base captura esse hidrogênio, essa ligação carbono-hidrogênio vai se rompendo e o par de elétrons dessa ligação vai sendo usado para formar uma dupla carbono-carbono. Ao mesmo tempo que uma dupla carbono-carbono vai se formando aqui, essa ligação com o grupo abandonador vai se desfazendo. O grupo abandonador vai levando embora o par de elétrons da ligação que mantinha ele ligado a esse carbono da direita. A base então termina removendo o hidrogênio que estava no carbono da esquerda. O par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio forma uma dupla entre o carbono da esquerda e da direita. Quando essa dupla se forma, o grupo abandonador vai embora levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono da direita. E tudo isso tem que ocorrer com esse arranjo espacial, a essa organização que é chamada de estado de transição antiperiplanar. Existem várias evidências de que essa reação ocorre dessa maneira e não em outro estado, e não em outro estado espacial, em outra organização espacial. Esse estado de transição antiperiplanar, essa organização antiperiplanar, leva a eliminações E2 que a gente chama de eliminação E2 anti, e elas são reações extremamente comuns. A maioria das reações de eliminação E2 passam por esse estado de transição, passam pela formação, por essa conformação aqui, onde o hidrogênio está posicionado a 180 graus em relação ao grupo abandonador. O que nós já sabemos dessas reações de eliminação E2 é que elas são reações bimoleculares, igual a SN2. Como assim? A velocidade dessas reações ela responde ao aumento da concentração da base e também ao aumento da concentração de substrato, indicando que na etapa determinante de velocidade dessa reação, essas duas espécies têm que estar envolvidas. No estado de transição, essas duas espécies participam para formar os produtos. O que ocorre aqui, pessoal? Por que existe essa necessidade desse estado dessa organização espacial antiperiplanar? Por que essa reação ocorre dessa maneira? O que ocorre aqui, pessoal, é que a base acessa o orbital sigma antiligante da ligação carbono-hidrogênio. Estão vendo aqui? A base se aproxima para se sobrepor ao orbital sigma antiligante e formar a ligação base-hidrogênio. Quando essa ligação se forma, a ligação base-hidrogênio é formada, essa ligação se rompe. Está aqui o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio. Quando esse par de elétrons aqui é colocado então em cima desse átomo de carbono, olha o que eu já tenho exatamente aqui em frente se o estado de transição tiver nesse momento, nesse arranjo aqui antiperiplanar. Está aqui, pessoal, o orbital sigma antiligante da ligação carbono-grupo abandonador. Exatamente de frente, exatamente alinhado com o par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio. Então, quando a base remove esse hidrogênio, esse par de elétrons já está de frente para esse orbital sigma antiligante da ligação do átomo de carbono com o grupo abandonador. Ou seja, esse par de elétrons já preenche esse orbital sigma antiligante, formando a ligação dupla, simultaneamente à saída do grupo abandonador. O grupo abandonador sai levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono da direita, formando o alceno e o ácido conjugado, a base conectada ao hidrogênio que foi removido do carbono da esquerda.
É como se fosse uma substituição nucleofílica, estão vendo? Ó? Lembra que uma substituição nucleofílica é quando um par de elétrons vem e preenche o orbital antiligante da ligação carbono-grupo abandonador? Agora aqui eu tenho um par de elétrons de novo, só que ele não veio do nucleófilo, ele veio da ligação carbono-hidrogênio. Quando o hidrogênio é removido da molécula, o par de elétrons já acessa esse sigma antiligante, fechando a ligação dupla. Daí essa necessidade do estado de transição ser antiperiplanar. É uma exigência de como os orbitais vão interagir para formar a ligação dupla. O que não quer dizer que não existam outros tipos de eliminação. Essa daqui é a eliminação mais comum de todas, mas podem existir outras eliminações, como por exemplo essa daqui, a eliminação E2 sim, quando o hidrogênio está posicionado a um ângulo de 0 grau, mas no mesmo plano do espaço, com relação ao grupo abandonador. Essas reações são reações E2, elas continuam ocorrendo dependendo da concentração das duas espécies, elas são reações bimoleculares, mas elas têm consequências estereoquímicas. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Como elas ocorrem? De novo, pessoal, ó, a base acessa o orbital sigma antiligante da ligação carbono-hidrogênio, mas agora, mesmo que esse par de elétrons não esteja de frente para o orbital sigma antiligante, lembra que eu tenho aqui nessa parte de baixo, ó, a outra parte desse orbital. Esse par de elétrons pode vir aqui para essa parte de baixo, ficar de frente para esse orbital sigma antiligante, então a reação ocorrer expulsando o grupo abandonador e eu ter a formação do alceno, o ácido conjugado, e o grupo abandonador saindo pelo mesmo lado de onde ocorreu o ataque da base. Ó. Repara que agora os dois estão em cima, na face de cima do alceno que foi formado. Isso é uma eliminação chamada de eliminação E2. Sim, são bem mais raras, mas não quer dizer que elas ocorrem. Em algumas situações só vai ter como ocorrer elas, por exemplo, em sistemas cíclicos rígidos, onde não existe a possibilidade dessa ligação aqui girar e colocar o grupo abandonador numa posição antiperiplanar, com 180 graus, em relação ao hidrogênio que vai ser removido pela base. Como que eu sei que as reações de eliminação então ocorrem com esse estado de transição antiperiplanar? A gente sabe disso porque essas reações são estereoespecíficas. Quando você tem moléculas, materiais de partida, que têm carbonos quirais, o que acaba acontecendo, pessoal, é que você tem produtos que são específicos. Você acaba tendo só um dos isômeros possíveis. Por exemplo, se você partir dessa molécula aqui, ó, e colocar ela em condições de eliminação. Olha a temperatura, 80 graus. 80 graus quer dizer que o cara que fez essa reação no laboratório estava querendo favorecer a eliminação. Usou aqui uma base forte e esse aumento da temperatura não foi à toa. E o produto único que é obtido nessa reação é esse alceno aqui, ó, um alceno cis, onde os dois grupos metil estão orientados para o mesmo lado e os dois grupos fenil, os dois anéis aromáticos, também estão apontados para o mesmo lado. Agora, por que essa molécula aqui acabou dando origem a essa molécula aqui? Isso tem a ver com o fato de como o hidrogênio que está nesse carbono aqui, espacialmente está em relação a esse grupo abandonador que está no carbono da direita. Pessoal, aqui ó, tem um hidrogênio numa cunha tracejada, que não precisa ser representado. Aqui tem um hidrogênio numa cunha cheia que não precisa ser representado. Para a gente enxergar, vamos colocar essa molécula aqui na conformação que ela está na hora que ocorre a reação de eliminação. Vamos olhar para esse carbono aqui da esquerda. Eu vou colocar aqui para baixo, ó, apontado para baixo, o átomo de hidrogênio. Se eu girar essa ligação carbono-carbono aqui, ó, eu quero girar essa ligação carbono-carbono de modo que o hidrogênio que está aqui para trás, na cunha tracejada, fique no plano, aqui. Então, quando eu girar essa ligação, o hidrogênio ficar no plano, esse grupo metil vai girar e ele vai vir aqui apontar para essa parte aqui, ó, na frente, saindo do PowerPoint e vindo na sua direção. E o grupo fenil vai apontar lá para trás. O que você pode fazer para enxergar isso aí na sua casa é montar modelos moleculares de mão, para você enxergar essa rotação e colocar esse átomo de hidrogênio, por exemplo, posicionado aqui para baixo.
Agora, se esse hidrogênio está posicionado para baixo, eu quero que o grupo abandonador esteja a 180 graus em relação a esse átomo de hidrogênio, montando aqui esse formato que a gente chama de antiperiplanar. Então aqui na cunha cheia eu tenho um átomo de hidrogênio. Eu quero colocar esse grupo aqui para a parte de cima. Então quando eu giro essa ligação de forma que esse grupo venha para cima, essas duas ligações, o grupo metil e o grupo hidrogênio, giram e vêm aqui para a parte de baixo. Como o grupo metil está apontado lá para trás, aqui na parte de cima, quando eu girar aqui para baixo, o grupo metil vai apontar para frente. E o hidrogênio que está aqui apontando para frente, quando eu girar, ele vai apontar lá para trás. É essa a conformação que a molécula reage. Quando o hidrogênio é removido, forma-se uma dupla, o grupo abandonador vai embora e olha o que acaba acontecendo. Os dois grupos metil, eles estão apontados para fora, para a nossa direção. Eles terminam apontados também na nossa direção. Já esse grupo, esse anel aromático aqui, e esse hidrogênio, nesse caso, estão apontados lá para trás. Olha o que acabou acontecendo aqui. O anel aromático e o grupo hidrogênio acabaram apontados lá para trás. Nesse caso aqui, pessoal, como eu parti de um átomo de hidrogênio e um grupo metil, aqui eu terminei com alceno trans. Estão vendo? Se você quiser o alceno cis, você vai ter que alterar a configuração desse centro estereogênico. Então, enquanto você usou esse reagente que o grupo metil está para frente, se eu quiser formar o alceno cis, eu vou ter que trocar a configuração de um desses dois carbonos quirais. Quando eu troco, por exemplo, a configuração do carbono da frente, quando a reação ocorre, agora eu mantenho o grupo metil lá para trás, o anel aromático lá atrás, aqui o grupo metil para frente e o hidrogênio para frente. Agora, nesse caso, eu consigo formar o alceno cis, com 100% de rendimento. Então, essa reação, as reações de eliminação são estereoespecíficas justamente por causa da necessidade desse arranjo espacial, do arranjo antiperiplanar. E por que nessa necessidade? Porque o par de elétrons dessa ligação já está de frente para o orbital sigma antiligante que existe nessa posição para formar a ligação dupla e expulsar o grupo abandonador. Então agora você vai ler o capítulo 3 do nosso livro-texto Miller, vai ler os itens 1.c até a página 117, o item 2.a e o item 2.b, e vai resolver os problemas 3.7, 3.8 e 3.11. A leitura adicional é o CARE, capítulo 5, itens 5.10.2 e 5.10.3.